Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da. Allahumma ya mufattihul abwab, wa ya musabbibul asbab, wa ya dalil al-ha'irin. Tawakkaltu alayka ya rabbul alamin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Prezados e meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de discutir o tema de Cristo no Islã. Quando eu primeiro apresentei este assunto na minha cidade de Durban, eu dei uma palestra na prefeitura. Quando anunciamos este tema, I mooted this subject in my own city of Durban, and I had a lecture delivered in the city hall. And when we advertised this topic, houve uma reação no meio dos cristãos no meu país. Eles estavam preocupados com a possibilidade de alguém estar tentando elaborar uma nova versão de Cristo. No início do meu discurso na prefeitura, tive que tranquilizar este povo. And at the very beginning of my talk in the city hall, I had to assure that part of my audience who were Christians. Eu assegurei a eles que os muçulmanos não têm outro Cristo. Existe apenas um Cristo, e esse é Jesus Cristo. Eu precisava tranquilizá-los e acalmá-los. De onde obtemos essa ideia sobre Jesus e o Cristo? Vemos isso no nosso livro de autoridade. So, where do we get this idea from about Jesus and the Christ? We go to our book of authority. Os muçulmanos se referem ao Alcorão. Sugiro que cada um de vocês tenha uma cópia do Alcorão, preferencialmente com uma tradução semelhante à que tenho aqui. And I'm suggesting to my brothers and sisters that each and every one of you, you need a copy of the Holy Quran, a translation like the one I have in my hand. Este livro, de Abdullah Yusuf Ali, contém o texto em árabe, a tradução para o inglês e comentários. Também possui um índice abrangente, o que facilita a localização de informações. And it has a very comprehensive index. Makes things easy for you. Anything that you want to know in this book of God. Com este livro, você pode encontrar tudo o que precisa. Por exemplo, na sexta-feira eu dei uma palestra aqui e mencionei Jesus. De acordo com o livro da verdade, Jesus é mencionado 500% mais vezes do que Mohammed. Esta é uma figura incrivelmente alta. Os Kabbal. 500% more times than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something unimaginable. You can't imagine. É impossível para um escritor escrever um livro e promover Jesus em 500% mais do que ele próprio. Se fosse o livro dele, o escritor teria promovido a si mesmo. Mas neste livro, Jesus é mencionado 500% mais vezes do que Mohammed. Which biographer, authority writer will do a thing like that? No. This is not his work. Não é obra dele. Alguém pode, por favor, levantar a mão e me dizer quantas vezes Jesus é mencionado neste livro de Deus? You remember that? Those of you who were here. Can somebody give me the figure? How many times is Jesus mentioned in this book of God? Please put up your hand. Don't Por favor, levante a mão, não grite. Eu quero lhe dar este livro. Quantas vezes Jesus é mencionado no Alcorão? Sim, meu filho, ele é mencionado 25 vezes. In the Quran. Yes, my child. You, huh? 25 is right. Is mentioned in the Quran 5 times total. 4 times as Muhammad. Isso está correto. No entanto, Mohammed é mencionado 4 vezes como Mohammed e uma vez como Ahmed, que é o nome alternativo para o profeta Mohammed. Isso totaliza 5 menções. 25. Amazing, this book. Now, where are you going to find this? In this encyclopedia of 2,000 pages, you're going to start. Você não encontrará isso em nenhuma enciclopédia com 2,000 páginas. Você teria que começar a folhear e procurar por Jesus. Você pode perdê-lo. All 25, you might not have come across a single one of them. No, what you do is you go to the index at the back of this volume. Alternativamente, você pode usar o índice no final do livro. É um índice abrangente. Procure por Jesus no índice. Você encontrará tudo sobre Jesus no Alcorão. Everything about Jesus in the Quran. On your fingertips. I'm opening the index. Starts the first item. O índice começa com Jesus, um profeta justo. O item seguinte é seu nascimento mencionado em 2 partes no capítulo 3, versículos 42 em diante do Alcorão, e no capítulo 19, versículos 23 em diante. Mentioned in 2 places. In Surah Al-Imran, chapter 3, ayah 42 onwards. Chapter 19, verses 23 onwards. Você encontrará tudo sobre Jesus neste livro. Você não precisa procurar por Jesus, Mohammed ou Moisés. Você ficará surpreso. Fumbling through, paging through,
looking for Jesus or for Muhammad or for Moses for that matter, you'll get the shock of your life. Quando eu digo isso a você, outro grande mensageiro de Deus, Hazrat Musa Assa, a quem chamamos de Moisés, o profeta. Eu não consigo imaginar que alguém adivinhe quantas vezes ele é mencionado neste livro, o profeta dos judeus. Não, ele é nosso profeta, assim como Moisés. A quem apotomós Ishira, ainda apotomós bonwente. Puto Moisés? E chamamos então para era cabeceira está indo ishi na confecia na cabeça terigimi quantas vezes ele catou de quitada de cadesta no mencionado na cabaçaira. Este babesta dos judeus? Mas, dizem, ele é considerado o profeta dos judeus. Tudo bem, quantas vezes Moisés é mencionado neste livro? Este livro é muito curto. Poderia alguém me dizer? Mente emite na saira. Está rabusco para destaça, ela família sente balsamente como se corando, não é desse carada de sondosa. Moisés, quantas vezes Moisés é mencionado neste livro? Quanto? 52? Provavelmente não. Alguém mais. Eu lhe darei este corão no final da palestra se você puder me dar o número próximo de 52, ou em algum lugar próximo. Moisés, quantas vezes Moisés é mencionado neste livro? Quanto? 52? Provavelmente não. Alguém mais. Eu lhe darei este corão no final da palestra se você puder me dar o número próximo de 52, ou em algum lugar próximo. Moisés, quantas vezes Moisés é mencionado neste livro? Quanto 52? Ou em algum lugar próximo? Moisés, quantas vezes Moisés? Ou em algum lugar próximo? Moisés, quantas vezes Moisés? Você puder me dar o número próximo? Moisés, quantas vezes Moisés? Você é mencionado neste livro? Quanto 52? Ou em algum lugar próximo? Moisés, quantas vezes Moisés? Ou em algum esse de corão no final neste livro? Quanto 52? Por favor, não grite. Apenas levante a mão. Você está me perguntando? 100 vezes 120? Venha, diga-me. Agora parece que terei que levar este corão para casa, para o sul da África. 136 vezes. O profeta santo Moisés é mencionado neste livro. E vocês estão pensando que nós somos os anticristos. Este livro não é anti-judeu nem anticristão. Vocês estão julgando e fazendo injustiça este livro. Compre este livro, muslins e não muslins. Vocês precisam disso. Para os cristãos, eu digo, mesmo que vocês queiram lutar contra os muçulmanos, vocês precisam deste livro porque este livro irá explicar como os muçulmanos estão pensando. Assim você pode planejar suas estratégias se souber o livro do adversário. O muçulmano também precisa dele, e eu sugiro ao muçulmano que obtenha este volume o mais rápido possível. É um bom investimento. O melhor investimento que fiz foi comprar este livro em 1935. Em 1935 custou-me 5 libras. Desculpe, custou-me 2 libras e 10 shillings. Isso era 50% do meu salário, metade do meu salário mensal. Eu ganhei 5 libras por mês e paguei 10 libras por isso. Não me arrependo. Isso mudou minha vida. E estou fazendo tudo isso por causa da leitura deste livro. Meus queridos irmãos e irmãs, sugiro que vocês leiam este livro e pesquisem sobre o assunto de Jesus e seu nascimento. O recitador leu estes versos do Alcorão e o tradutor traduziu. The reciter, he read these verses from the Holy Quran. And the young man, the translator, he translated it. No entanto, para ajudá-lo a entender esta mensagem, eu a repetirei para você. Mas o que eu recomendo é que você adquira este volume, pesquise sobre o nascimento de Jesus e memorize o versículo. Em nome de Allah, o misericordioso e compassivo, de acordo com o anjo, ó Maria, Allah escolheu-te e purificou-te, escolheu-te acima das mulheres de todas as nações. A mãe de Jesus é descrita no Alcorão como uma mulher escolhida acima das mulheres de todas as outras mulheres de todas as outras. Mary, the mother of Jesus, E estou dizendo que esta honra, esta alta honra, não é encontrada no livro da Bíblia, nem mesmo na versão protestante ou na versão católica romana, que é dada a Maria, a mãe de Jesus. Eu tenho ambas. Não se encontra nada assim. Árabe, ó Maria, adora teu Senhor com fervor, prostra-te e ajoelha-te na oração com aqueles que se prostram. Isto é parte das mensagens sobre as coisas invisíveis que foram reveladas a ti, ó mensageiro, por inspiração. Prostrate thyself and bow down in prayer with those who bow down. This is part of the tidings of the things unseen which we reveal unto thee, O messenger. Aprenda este significado aprendendo através da inspiração, comparando-o lado a lado. Depois de fazer isso, você entenderá as bênçãos associadas à recitação das palavras do Alcorão. Cada vez que pronunciamos as palavras do Alcorão, somos informados de que recebemos 10 bênçãos por cada letra.
for every letter of the Quran that you Quando utter, dizemos árabe, esta palavra e estas letras são o início do capítulo Baqara, o segundo versículo do Alcorão. Para cada letra da palavra árabe, recebemos 10 bênçãos. this word, these letters, alif lam mim, is not a word. Our prophet said it's not a word. There are 3 letters. Alif, separate, lam, separate, mim, separate. Alif, lam, mim. That's the beginning of Surah Baqarah, the second chapter. Quando você ouvir isso, todos os que estão presentes receberão 190 bênçãos por cada letra. Eu receberei 190 e todos os outros também. Que Allah conte. When you say Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful, Bismillahir Rahmanir Rahim, if you count the letters, there are 19. You get 190 sababs, blessings. Each and every one of you are hearing it. Você precisa lidar com este assunto das bênçãos no dia do juízo final. Allah cuidará disso. Basta fazer sua parte. This is the one you have to do business with him, with Allah. بغير حساب. You don't have to keep count. You just keep on, let him keep the account. On the day Repita of as judgment, palavras, inshallah, deixe-o Allah will manter give a it to you. conta. So, my brothers and sisters, you repeat these words. I haven't counted the letters. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, I didn't count them. I said, let him keep the account. Allah, let him keep the account. Repetir e memorizar estas palavras também melhorará o seu inglês. Este é um vocabulário novo para estudantes de inglês. And when you're pronouncing these words and memorizing it, your English improves. Because this is not a part of your ordinary vocabulary. Behold, behold. O anjo disse, ó Maria, Deus te escolheu e te purificou, acima de todas as mulheres em todas as nações. Purified thee, chosen thee above the women of all nations. New construction of sentences, new vocabulary, this is all yours. Blessings, blessings, blessings. And you find an opportunity for practicing this. É semelhante à comunidade cristã no meu país, África do Sul. Onde olhamos, vemos cristãos, nossos colegas empregadores, funcionários, vizinhos cristãos. Look, there's a Christian. Our fellow workers, our employers, our employees, our neighbors, Christians, Christians, Christians. Now, create an opportunity. Your neighbors. Por favor, ofereça esta bênção aos seus vizinhos cristãos. Todas as manhãs, diga bom dia. Convide-os para tomar chá. Venha, Mary Elizabeth. Venha e tome chá conosco. Traga as crianças também. And before long, invite them home for a cup of tea. Say, come, Mary, Elizabeth, come and have tea with us. Bring the children along. Nosso chá, samosas e bagias podem fazer maravilhas. Os malaios na África do Sul adoram chá e cozistas. Não sei se vocês também têm especialidade semelhante. The Malays in South Africa, they give tea and kusistas. I don't know whether you know those things. You might have some specialities of your own. Temos nossas especialidades. Muslim ladies from Indonesia and from Malaysia and from Bangladesh and where not. You also have and Lebanon, your sweetmeats. Look, we have our specialities, each and every one. And each and every one Ofereça-lhes esses pratos especiais e veja como você pode ganhar a sua aprovação. Give it to them and see how you enslave them. I tell you, my people in South Africa, with our food, we enslave the white man, the African, the colored, the other Indian. Não há uma maneira melhor de ganhar a confiança de alguém do que apelando ao seu apetite. Ana, Everybody, he hogs it. Our food, is irresistible. Wallah, I tell you. You enslave the people with food. There is no better way to get in the heart of a man than through his este é o exemplo que ele deu, mas ninguém fala sobre ele. Agora, estou pedindo a você para fazer isso. I will start telling you now the experience of our Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. This is what the example he set, but nobody talks about it. But now I'm telling you, do this exercise. Apresente-se aos seus vizinhos e, depois de um tempo, ofereça-lhes chá. Em seguida, pergunte se eles viram o Alcorão. Se não, ofereça-se para mostrar. Pergunte se eles têm uma tradução para o inglês. Se sim, prossiga. Would you like to have a look at it? She must say, have you got an English translation? I said, yes. No. Nobody says he doesn't want. A natureza humana é inquisitiva. Todos nós queremos saber. Abra o Alcorão no capítulo 3, versículo 42 e leia-o em voz alta em árabe. Open it, chapter 3, verse 42. And if you can read Arabic, read it to them. O Alcorão tem um impacto profundo, afetando tanto amigos quanto inimigos. Ao recitar o Alcorão, uma pessoa sincera sentirá emoções. Incentivar especificamente um católico romano a recitar versos em árabe e fornecer uma tradução em inglês para ele. Maryam, and on. Translate it for them. Let them hear.
Uma xícara de chá não pode apagar uma vida inteira de preconceitos profundamente enraigados. Compartilhar o Alcorão é essencial, mas não converterá a todos. O Alcorão reconhece Jesus como um dos mensageiros mais importantes de Deus. Os versículos sobre sua nascença milagrosa são significativos. Em 1977, eu estava planejando visitar a Indonésia. In 1977, I was planning to go to Indonesia. Ainda não cheguei à Indonésia. Meus irmãos da Indonésia, se vocês estiverem por aqui, podem ouvir isto. Em 1977, eu estava planejando visitar a Indonésia, um país muçulmano, mas não consegui. But I have failed so far. 77. But as soon as I make up Quando my mind, planeio visitar um país estrangeiro, tento aprender algumas línguas. É um hobby pessoal. a bit of that nation's language. That's a hobby. Like that, I can give you some 20 different languages. You think I'm bluffing you? What do you want to hear? Eu falo espanhol, francês, árabe, dinka, jonkara, swahili, inglês, africano, zulu, hebraico e indonésio. Sudan is the language of the Dinka, John Garang. You know they're at war. The language of the Dinka, Swahili, English, Afrikaans, Zulu. What do you want to hear? Hebrew. What do you want to hear? Indonesian. I wanted an Indonesian Bible to master a few words of the Fui à igreja em Durban para encontrar uma Bíblia indonésia. Eles não tinham uma, e tentei em Joanesburgo. Has got a Bible house where they sell Bibles, specialize in Bibles in different languages. I want an Indonesian Bible. They say they haven't got it. Okay. I said, try Johannesburg. Eu encontrei uma Bíblia indonésia em Joanesburgo. Além de encontrar uma Bíblia indonésia, também estava olhando para outros livros, incluindo um Novo Testamento em grego e inglês. And I'm looking in the shelves, some other books. I see a New Testament. Eu peguei o livro grande do Novo Testamento e comecei a lê-lo. Arabic and English, Greek and English, a New Testament. I took that big volume out and I'm starting to go through that. And the supervisor of the Bible house is watching me. You know, with this funny headgear. O supervisor da Casa da Bíblia estava me observando, usando um chapéu e barba. Ele perguntou o que eu estava fazendo com esses volumes tão valiosos. Greek, English of the New Testament. So he comes up to me. Says, "Good morning." Eu expliquei que estava estudando a religião comparada e que havia encontrado algo no Novo Testamento grego e inglês que poderia ser útil. Ele se apresentou. And I have come across something here in this Greek English of the New Testament that can be of use to me. Ele me encontrou e perguntou se eu gostaria de tomar um chá com ele. Eu aceitei. Então ele me levou ao seu escritório. Don't mind at all. So he took me into his office. I said, "Now, you know, we believe O in supervisor, Jesus." juntamente com todos os supervisores na África do Sul para as casas da fé, era um reverendo aposentado chamado Reverendo Dunkels. Ele ficou chocado com isso, quando eu expliquei que acreditamos em Jesus e em sua milagrosa nascença. This was a Reverend Dunkels. Reverend Dunkels. He's amazed. I said, "You know, we believe in Jesus. And in his miraculous Ao recitar birth." versos do Alcorão, eu ressaltei as semelhanças entre a narrativa presente no Alcorão e no próprio livro. Especificamente, eu ressaltei o trecho sobre a declaração de Maria: "Ó meu Senhor, como posso ter um filho quando ninguém me tocou de forma física?" What you are saying now, that when the good news is given to Mary, the mother of Um anjo respondeu, afirmando que Deus criou o que deseja, e que sempre que ele decreta algo, ele simplesmente diz, seja, e isso acontece. "Oh my Lord, how can I have a child when no man has touched me?" Which means physically, sexually. No man has touched me. So the angel says, "قال كذلك الله يخلق ما يشاء." O reverendo Dunkels ficou impressionado com essa semelhança. Ele afirmou que, embora os relatos pareçam semelhantes à primeira vista, uma análise mais detalhada revela diferenças significativas. Ele enfatizou que essas diferenças são significativas. He wills it and the thing comes into being. So the reverend says, "Man, this is the same as my book." I said, "Yes, on the face of it." Eu expliquei que a frase choque and cheese é comumente compreendida nos países de língua inglesa, particularmente na África do Sul. Além disso, esclareci que choque and cheese representa uma diferença fundamental. You people know chalk and cheese? You know the difference between chalk and cheese? The Canadians didn't know. Eu enfatizei que até os canadenses que não estavam familiarizados com a expressão entenderiam a diferença entre chumbo e queijo. We, the English people in South Africa, we know everybody knows chalk and cheese. Chalk and cheese may look like white. Eu enfatizei que as diferenças são significativas e fundamentais. But the Canadians didn't know. The Canadians didn't know. I'm telling you. I don't know whether you people know. Difference between chalk and cheese. The poles are, in other words, poles apart.
Então, examinei o Evangelho de São Lucas, afirmando que, quando a boa notícia foi dada a Maria, a mãe de Jesus, sobre o nascimento de um filho sagrado, ela disse: como isso é possível, considerando que eu não conheci um homem? She says, how can this thing be when I know not a man? In the biblical language, no means sex. Elito conto, examinei o Evangelho de São Lucas, e a porcenderiado que la porcendaração de sendereto saudar a Maria, a dessa, é sentico. O homaneito com o homem foi a zechanesh, o entuca para nonoi. Eu expliquei que a palavra saber, no contexto bíblico, se refere ao conhecimento sexual, e não apenas saber. Tanto o Alcorão quanto a Bíblia afirmam que ninguém me tocou, o que significa que ninguém teve relações sexuais comigo. The replies to them are revealing. In the Holy Bible, the answer to Mary, A resposta à protestação de Maria na Bíblia foi que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveria. Isso ajuda a criar uma imagem mental clara. the Holy Ghost will come upon thee, and the power of the Most High will overshadow thee. Now that gives you a mental picture. Os cristãos acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, como o Pai e o Filho. No entanto, eles não são três seres separados, mas um. And the Holy Ghost is a person, but they're not three persons, but one person. I don't know whether you heard that expression before. But Esta imagem do Espírito Santo, manifestando-se em Maria, fornece uma imagem mental clara, semelhante à relação entre um casal ou entre um touro e uma vaca. How? Like a man and a woman, like a bull and a cow. How? The Almighty will overshadow her. How? No, it gives you a mental picture. Portanto, proponho que este relato oferece uma imagem mental, demonstrando como o Espírito Santo descerá sobre Maria. Concordamos que este é um milagre, mas a linguagem utilizada deve ser clara e compreensível. The language is down-to-earth language. Ao Alcorão afirma que o Alcorão é uma fonte de orientação. Mostre isso aos seus amigos e vizinhos cristãos, seus empregadores e funcionários, e observe suas reações e comentários. Se eles reagirem negativamente, eu apresentarei explicações alternativas. For him, it's just to will it, and he comes into being. So I'm asking the Reverend. I said, now between these two versions, we are both trying to say the same thing. We are both trying to give the same message, that he was born miraculously. There's no doubt about that. But I said, which version would you prefer to give to your daughter? The Quranic version or the biblical version? We are both trying to say the same thing. He said, he bowed his head down in shame, and he said he would prefer to give the Quranic version. This is Reverend Dunkas, the head of the Bible Society in Johannesburg. You show this to your Christian friends and neighbors, your employers, your employees, and you see what happens. If they start being funny, then I will show you other ways. Esta é outra forma. No entanto, esta é a maneira que Allah espera que nós nos comuniquemos com eles, compartilhando esta história com eles de forma a... So the story is that in these verses, the story is that the mother of Mary, she was barren for a long period of time. And Ela orou a Deus, dizendo: Ó, se me concede um filho, dedicarei este filho ao seu serviço, dedicarei-o ao templo. Deus ouviu a sua oração, e ela engravidou. I will dedicate her. And God heard her prayer, and she became pregnant from her husband. Ela acabou por ter uma menina. Ela ficou desapontada porque havia prometido dedicar um filho ao culto. And she was disappointed. She had vowed that child she will dedicate, thinking it will be a son, a male, but it happened to be a female. O que ela deveria fazer? Ela esperou até que Mary fosse velha o suficiente para cuidar de si mesma. Então, ela levou a criança para o templo em Jerusalém. That she can look after herself, her toiletries and all that. She takes this child to the temple for handing over. And the priest in the temple of Jerusalem, they seeing this beautiful child. Os padres no templo viram esta bela criança. Todos queriam ser o padrinho. Nas culturas ocidentais, o padrinho é quem cuida da criança. Todos queriam ser o padrinho, e houve uma competição. Eles decidiram realizar um sorteio com uma moeda para determinar quem seria o padrinho. Zecharia, o pai de João Batista, ganhou o sorteio. Zechariah won the toss. The father of John the Baptist, he won the toss. But in things like this,
No entanto, disputas frequentemente surgem nessas situações. As pessoas podem acusar-se mutuamente de não jogar de acordo com as regras. O Alcorão afirma que Maomé não estava presente quando eles lançaram as setas para determinar quem cuidaria de Maria. Nem ele estava presente quando eles discutiram um ponto. Como Muhammad sabia disso? Ele é um homem analfabeto. Como ele poderia saber esses detalhes? Esta é uma parte do conhecimento de Deus que Allah revela ao profeta através da inspiração. Qualquer conhecimento que ele receba, ele deve proclamar. É assim que aprendemos sobre Maria, uma mulher juda, a mãe de Jesus, que foi escolhida por Deus. Esta afirmação enfatiza o facto de que Mary é considerada superior a todas as mulheres em todos os países. Esta é uma afirmação significativa. Quando os judeus desprezavam os árabes por 3/0 anos, você sabe disso? Eles disseram, o pai Abraão tinha 2 esposas, Sara e Arra, e nós, os judeus, acreditamos que somos os filhos de Abraão através de Isaac, nosso filho de Abraão através de Isaac, nosso filho. E Shaba de e Tietchaba. Busquem nós de Isaac para Jacó, e Jacó para Judas, e Judas e seus irmãos, os 12 tribos de Israel, Jacó e os 12 tribos de Israel. Somos os judeus, o povo escolhido, descendentes desta nobre linhagem através de Abraão e Isaac. Ismael é o filho de Agar, Bibi e Ajara. Ismael é o primeiro filho, e por meio deles árabes. Eles são primos. O pai Abraão é o pai tanto dos judeus quanto dos árabes. Mas os judeus desprezaram os árabes por 3/0 anos, considerando-os descendentes de Agar. Na literatura, os árabes são referidos como agarins, o que significa os filhos de Agar, Bibi e Ahara. O Islã também se refere a isso como agarismo, a religião dos filhos de Agar, especificamente os árabes. Estes são os títulos que os judeus, nossos primos, usam. Apesar disso, o profeta Muhammad respeitou uma mulher juda. Isso é notável, é surpreendente e eu tenho dificuldade de acreditar. Eu me perguntei se Muhammad tivesse feito isso. Qual seria a razão? Parece ser um simples mal-entendido. Na verdade, ele está ofendendo os cristãos e os árabes. É natural que eles considerem que outra mulher árabe poderia ter sido uma candidata mais adequada. Quando acreditamos que Fátima será a líder das mulheres no paraíso, parece que até mesmo o nome dela não é mencionado neste livro. Not his own mother, Muhammad's mother, not even his mother, not his wife, not his daughter. When we believe that his daughter Fatima will be the leader of the women of paradise. Este livro não menciona os nomes da mãe de Maomé, sua esposa ou sua filha, Fátima. Isso é bastante confuso para os leitores. Quando encontram um livro como este, eles estão procurando informações sobre a história da família de Maomé. Eles estão perguntando quem era o pai dele, e estão surpresos ao descobrir que o nome do pai dele não é mencionado. Eles também não sabem onde ele nasceu ou onde ele foi nascido. Você entendeu? Eles estão perguntando sobre o pai dele, a mãe dele e o local de nascimento. Aizalveita, Dizishamandaria, Contugara e dele Inesinal. Aizalv. Desistamento. Eles estão perguntando sobre o pai dele, a Prekeitibia nascimento, e se Bezamai dele nasceu onde Arava conteni. Além disso, o nascimento e a morte de Maomé não são mencionados no Alcorão. Em contraste, Jesus é mencionado 25 vezes e Moisés 136 vezes. Este é um aspecto muito interessante do Alcorão. Os ocidentais frequentemente têm dificuldade em entender isso. Eles estão acostumados a encontrar informações em livros que são apresentados como histórias há muito tempo. Eles esperam que tudo seja apresentado no estilo de uma história de fadas. Eles estão procurando uma narrativa que comece com uma vez em um tempo. No entanto, este livro não é apresentado dessa forma. É um livro conciso e focado. Portanto, é necessário um índice para facilitar a consulta. Meus amigos, eu incentivo vocês a explorar os tópicos que lhes interessam. Procurem os tópicos que tornarão a leitura interessante para vocês. So now, we Muslims are made to believe that Jesus is one of the mightiest messengers of God. Nós, como muçulmanos, somos ensinados que Jesus é um dos mais importantes mensageiros de Deus. Ele é considerado o Messias. Este conceito foi introduzido com o número forte. It says again, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ Behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, that Allah gives you glad tidings of a word from Him.
The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih